Declaro aberto ao de Bueno Brandão. Conforme o artigo 68 do Regimento Interno, convido o segundo vice-presidente, senhor Alcemir Moferdini Júnior, para tomar assento à mesa. Sobre a proteção de Deus, em nome do povo buenobrandense, iniciamos nossos trabalhos. Com a palavra, a secretária da mesa diretora, para proceder à chamada dos vereadores. Boa noite a todos. Lista de presença. Alcemir Morfordini Júnior, presente. Antônio Francisco Eleodoro, presente. Aristeu Brolese Filho, presente. Cláudia Cristina de Lima Sá, presente. Eduardo Caetano da Silva Domingues, ausente. Lourenço Santana Ribeiro, presente. Lucas Rafael Santos, presente. Rodrigo Arrelaro Silva, presente. Rosiméria Aparecida do Prado, presente. Os senhores vereadores receberam a ata da reunião anterior, com 8 horas de antecedência, conforme o regimento interno? Sim. Os senhores vereadores estão de acordo com a ata apresentada? Sim. A ata está aprovada. Suspendo os trabalhos para conceder a palavra ao orador inscrito no pequeno expediente. Com a palavra, o vereador Rodrigo Arrelaro Silva. Boa noite a todos. Boa noite ao nosso novo presidente aqui por hoje, né? O Nino, aos demais companheiros aqui de vereança, o pessoal que nos assiste, o Biro e o Jonas aqui com a gente mais uma vez. São presenças recorrentes aqui, os poucos mais fiéis, né? Hoje eu gostaria de falar um pouquinho, primeiro sobre um requerimento que eu vou fazer hoje, que é um envio, que é para continuar esse trabalho que nós, como vereadores, temos, que é a parte de fiscalização. Hoje tivemos chegou o resto das correspondências dos diplomas, né? Um outro requerimento que nós fizemos em conjunto, e mantendo esse trabalho de fiscalização, que é um trabalho que foi capitaneado aí pela Cláudia, está junto comigo, o Lourenço. Agora nós vamos avaliar para ver se está tudo certinho, né? E esse novo requerimento fala sobre as gratificações. Hoje nós votamos ao longo do ano muitas gratificações aqui, tanto para aumento percentual dos valores que são recebidos e a criação de outras. Tem as gratificações das pessoas que têm responsabilidades maiores e realmente elas têm que receber um pouco mais devido à responsabilidade que elas têm nos seus cargos, né? Então esse é mais um trabalho que eu estou passando aqui via nossa bancada da Câmara aqui para fazer mais esse trabalho de fiscalização. O segundo tema é em relação a uma outra indicação minha, e aqui também é um pouquinho de uma análise que a gente faz ao longo do ano. Nós estamos chegando agora no final do ano aqui, daqui a pouco vem o recesso, mas um pouco também vinha ao longo dessas últimas sessões do ano, para a gente falar um pouquinho também do que a gente trabalhou ao longo do ano, né? Essa indicação em relação é mais um problema de rua. Eu passei aqui pela Câmara, eu não sei, muitas das vezes, às vezes o pessoal já passa direto, mas eu fui um dos que passei mais indicações aqui durante esse ano na Câmara e fui um dos que falei mais sobre a zona urbana. Normalmente a gente tem essa questão de falar sobre a zona rural, arrumar os calçamentos, arrumar as ruas, as estradas, mas a gente não pode esquecer da zona urbana, né? A zona urbana aqui também a gente trabalha, tem o trânsito local, e é muito importante, quando tem um problema, também ser melhorado. E eu fiz algumas indicações nesse ano, e eu posso falar que é assim, a gente leva a demanda, não só pela gente que a gente passa no dia a dia, mas também é uma coisa que o munícipe precisa. Ele que vem até a gente, passa para a gente leva, né? E esses poderiam até levar mais demora, até porque eles têm um gasto, né? Porque você pega a rua Mato Grosso, que é até a rua que eu moro, a Joaquim do Lino, a gente tem a rua Vale Verde, ali a continuação do Brigagão, que está bem depreciada, né? Tem a parte da rua... E hoje que eu estou mandando a da rua Amazonas, que tem alguns buracos,
buracos com a chuva, vai abrindo. Agora as outras, questão de manutenção e zeladoria. Foi o que eu fiz aqui esse ano, foi a Lipe de Faria, a vereador Vicente Alves Coutinho, que é essa que dá a saída aqui para Monte Sião, essa está muito ruim. E não depende de custo de material. Na minha visão, é um trabalho de quê? De assentar o contrapiso ali e melhorar aquela saída, porque ela está muito ruim. Então, assim, a gente preocupa muito com a zona rural, mas a gente tem que começar a ter essa projeção para a área urbana também. Esse ano, na minha visão, acho que o que foi feito foi só a Coronel Ramalho, que foi reestruturada, mas também foi um trabalho que foi feito com um recurso proveniente de emenda. Não foi um trabalho aqui da prefeitura. Então, eu sei que a prefeitura tem os calçamentos, tem as parcerias, mas tem que começar a olhar um pouco mais para a área urbana também. A gente não sabe qual que é o planejamento, até porque eu estou falando aqui porque a gente não tem esse fluxo, como que está acontecendo, a gente não sabe como é que funciona. Então, nesse sentido, para dar uma atenção um pouco a mais para a zona urbana da nossa cidade, ver esses calçamentos, ver esses blocos que estão soltos na rua, né? Eu tive quando teve um problema na Copasa, tem que até elogiar o pessoal da Copasa, eu fiz um pedido para eles formal e em 2 semanas estava resolvido, foi rapidinho, sabe? A empresa foi lá, resolveu e tal, mas eu não estou vendo mesmo esse direcionamento aqui da nossa parte, do executivo aqui. Então, se tivesse um direcionamento, atender um pouco mais as demandas, que nós vereadores aqui, a gente está vendo o dia a dia, a gente passa pelas ruas, dá uma olhada um pouco mais para nós também, que a gente leva a demanda, não é à toa. Beleza? Obrigado, senhor presidente. Não havendo mais matéria a ser apreciada na primeira parte da reunião, passo à segunda parte. Leitura pela secretária do projeto de lei número 083/2025. Por ser segundo turno, os senhores dispensam a leitura? Sim. Em discussão, em segundo turno, o projeto de lei número 083/2025. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esse projeto de lei? Não havendo mais quem queira falar sobre o projeto de lei número 083/2025, está encerrada a discussão. Em votação, em segundo turno, o projeto de lei número 083/2025. Como que vota o vereador Alcemir Moferdini Júnior? Sim. Como que vota o vereador Antônio Francisco Leodoro? Sim. Como que vota a vereadora Cláudia Cristina de Lima Sá? Sim. Como que vota o vereador Lourenço Santana Ribeiro? Sim. Como que vota o vereador Lucas Rafael Santos? Sim. Como que vota o vereador Rodrigo Arrelário Silva? Sim. Como que vota a vereadora Rosimeire Aparecida do Prado? Sim. O projeto de lei número 083/2025 foi aprovado por 7 votos favoráveis. Leitura pela secretária do projeto de lei número 040/2025. Em discussão em primeiro turno, o projeto de lei número 040/2025. Projeto de lei complementar 040, 22 de outubro de 2025. Altera dispositivo de lei complementar número 2436, de 29 de novembro de 2021, que institui o benefício do Vale Alimentação no âmbito do município de Bueno Brandão e das outras providências. A Câmara Municipal de Bueno Brandão, Estado de Minas Gerais, aprova e eu, prefeito municipal, sanciono a seguinte projeto de lei complementar. Artigo 1º. O artigo 2º da Lei Complementar número 2436, de 29 de novembro de 2021, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 2º, o benefício do Vale Alimentação é pago como incentivo à assiduidade dos serviços públicos. Artigo 2º do artigo 5º da Lei Complementar
número 2436, de 29 de novembro de 2021, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 5º. O servidor público não fará jus ao vale alimentação quando incorrer em qualquer das seguintes situações. Primeiro, afastamento por licença médica em que o documento oficial expedido por profissional da medicina não contenha todos os requisitos considerados como essenciais e necessários pela administração pública. Segundo, afastamento para acompanhamento de cônjuge ou outro familiar, desde que a justificativa seja na base do artigo 116 da Lei Municipal 562 de 1971, Estatuto dos Servidores Públicos. Terceiro, licença para exercício de atividades políticas. Quarto, faltas injustificadas, independentemente se de modo consecutivo ou intercalado. Quinto, licença sem vencimento, bem como licença realizadas para trato de interesses particulares. Sexto, servidores afastados por penalidade administrativa, ainda em que caráter de advertência pelo período em que pendurar a penalidade aplicada. Sétimo, não cumprimento integral da carga horária estipulada para a jornada de trabalho referente ao respectivo cargo ocupado pelo servidor público. Oitavo, aposentados e pensionistas inativos. Nono, prefeito e vice-prefeito. Parágrafo 1º. Na hipótese prevista do inciso 1 deste artigo, considera-se como requisitos essenciais as seguintes informações: nome completo do paciente atendido, local da realização do atendimento, definição se o atendimento foi realizado de modo presencial ou por telemedicina, duração do referido atendimento médico, período em que o paciente deverá ser afastado em suas funções laborais, inclusive justificando quando o afastamento for superior a 3 dias, indicação da respectiva CID, Código Internacional de Doenças, quando devidamente autorizado pelo paciente, bem como a identificação do profissional da medicina que realizou o atendimento, seguido do número do seu registro profissional no órgão de classe competente. Parágrafo 2º. Na hipótese prevista no inciso 4º deste artigo, fica determinado que, havendo uma falta injustificada, o desconto do benefício será referente a 50% de seu valor, sendo que o acúmulo de 2 ou mais faltas injustificadas em um mesmo mês enseja no desconto total do referido benefício da folha de pagamento. Parágrafo 3º. O benefício continua sendo válido de modo integral dos seguintes casos: A. Licença médica para tratamento de saúde. B. Licença de gestante, licença maternidade ou licença paternidade. C. Realização de doação de sangue. D. Participação com jurados de tribunal de júri. E. Cumprimento de intimação judicial. F. Convocação pelo Tribunal Regional Eleitoral para a prestação de serviço obrigatório. G. Convocação para a prestação de serviço militar obrigatório. E H. Ausência por motivo de acompanhamento de paciente, sendo este pertencente à família do servidor público, no exato termos legais. Parágrafo 4º. Na hipótese elencada na alínea H do parágrafo 3º deste artigo,
considera-se como exatos termos legais o seguinte rol. Primeiro, para acompanhamento de paciente, criança, adolescente, sendo essas consideradas com a idade até 18 anos incompletos, conforme o artigo 12 da Lei 8.069/90. Estatuto da Criança e Adolescente, ECA. 2. Para acompanhamento do paciente idoso, sendo esses considerados com a idade igual ou superior a 60 anos, conforme o artigo 16 da Lei 10.741/03. 3. Para acompanhamento de pacientes mulheres, conforme dispostos na Lei número 14.737/23. 4. Para acompanhamento de pacientes parturientes, sendo essas consideradas mulheres em trabalho de pré-parto, parto ou pós-parto imediato, conforme na Lei 11.108/05. 5º, para acompanhamento de pacientes que sejam considerados pessoas com deficiência, conforme a Lei 13.146/15. Parágrafo 5º. As hipóteses listadas no parágrafo 3º deste artigo são consideradas como um rol taxativo, de modo em que a ausência de um ou mais itens elencados no parágrafo 1º não ensejam a perda de benefício, por se tratar de casos específicos e complexos, sendo de total responsabilidade do servidor público proceder com a devida comprovação legal de seu quadro clínico para a divisão dos recursos humanos da Prefeitura Municipal, sob pena de ser realizado o devido desconto do benefício na folha de pagamento por ausência e justificativa legal. Artigo 3º. O artigo 6º da Lei Complementar 2.436, de 29 de novembro de 2021, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 6º. Os servidores públicos admitidos ou exonerados em datas diversas de início do mês, desde que cumprimentos os requisitos dessa lei, receberão um vale alimentação de forma proporcional aos dias efetivamente trabalhados, desde que total seja inferior a 15 dias do mês. Parágrafo único. Caso haja ausência ou afastamento do servidor após o fechamento de folha de pagamento, o desconto do benefício ocorrerá no mês subsequente. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, mantendo-se inalteradas as demais disposições constantes da Lei Complementar 2.436, de 29 de novembro de 2021. Bueno Brandão, Minas Gerais, 22 de outubro de 2025. Lorival Cavini Júnior, Prefeito Municipal. Justificativa. Encaminhamos a apreciação dessa Igreja Câmara Municipal o presente projeto de lei complementar, que visa alterar a Lei Complementar Municipal número 2.436, de 29 de novembro de 2021, no que se refere à concessão do benefício do Vale Alimentação aos servidores públicos municipais. Quando a mencionada lei foi criada, o legislador não estabeleceu a assiduidade como condições para o pagamento do benefício. À época, a proposta atendida ao objetivo de conceder o Vale Alimentação de forma universal, como um instrumento de valorização dos servidores públicos municipais. No entanto, a realidade vivenciada pela administração ao longo dos últimos anos demonstrou a necessidade da revisão desta regra. Constatou-se que, embora a maioria dos servidores atuem
com dedicação e responsabilidade, uma minoria tem deixado a desejar no critério da assiduidade e do compromisso com a sua função pública, inclusive havendo casos já apurados em sede de processo administrativo e disciplinar de uso indevido de atestados médicos ou faltas não devidamente comprovadas. É imperioso destacarmos que a administração pública não é feita apenas de alguns agentes ou de seus gestores, mas ela depende intrinsecamente da efetividade dos serviços prestados por cada servidor, não havendo diferenciação entre a importância de sua colaboração pelo cargo ocupado, sendo todos, sem exceção, considerados primordiais para o bom funcionamento das máquinas públicas e o bom atendimento para a nossa população. Deste modo, ainda que a prática relatada seja realizada por uma minoria dos servidores públicos, torna-se necessário trazer mecanismos legais para proteger a administração pública destes atos indevidos. Haja vista que tal atitude traz graves prejuízos e comprometimento na prestação de serviços considerados essenciais em nosso município. Importa ressaltar que essa situação não comprometimento com a assiduidade esperada para o serviço público tem acarretado atrasos em obras, na manutenção urbana, no atendimento à saúde, na execução de programas sociais e em diversas outras áreas. A consequência direta é sentida pela sociedade que depende de pleno funcionamento desse serviço. Diante desse cenário, torna-se imprescindível condicionar, a partir de agora, o pagamento do vale alimentação e a assiduidade do servidor. Nos mesmos moldes já aplicados do plano de carreira de educação, que prevê a gratificação prêmio por assiduidade plena. Essa medida não tem caráter punitivo, mas sim de justiça, responsabilidade e equilíbrio, de modo que os servidores assíduos sejam valorizados e que os abusos sejam desestimulados. Assim, optou-se por estabelecer critérios objetivos que devem constar no atestado médico para que esse seja devidamente considerado para o abono de falta e não enseje de desconto de benefício, tendo em vista em que é necessário que a administração tenha conhecimento sobre a alegada ausência do servidor público, bem como de que este comprove a veracidade de sua situação do atendimento médico e que lhe foi prestado. Tais requisitos estão elencados no artigo 5º, parágrafo 1º, sendo que esse comumente já realizadas por diversos profissionais, de modo que não há absolvidade nessa determinação, tampouco fere o sigilo ou privacidade do servidor. Não obstante, também cabe destacar que a alteração proposta continuará a respeitar os direitos já assegurados em lei, como afastamento por licença maternidade, licença paternidade, afastamento por motivos de saúde devidamente justificado em situação mais grave e as demais hipóteses legais, preservando-se a dignidade do servidor e sua prestação social. Frija-se que nas hipóteses acima listada, trata-se de um rol
taxativo disposto no artigo 5º, parágrafo 3º, por se tratar de uma situação legalmente definida e asseguradas em outras normas, inclusive ao âmbito federal, bem como por se tratar de quadro clínico, considerando sumariamente sensível e complexo. Para este caso, verificou-se a necessidade em abrir com exceção de falta de um ou mais dos requisitos dispostos do parágrafo 1º, haja em vista a caso em que não se trata da apresentação do atestado médico com a realização de doação de sangue ou a prestação de serviços obrigatórios eleitorais, bem como de que nosso caso refere-se à saúde, com o tratamento de neoplasias, estes são realizados em sua totalidade forma de nosso município, pois essa especialidade médica não é atendida localmente. Deste modo, como o servidor público já se encontra emocionalmente fragilizado por sua condição clínica, além de buscar atendimento médico em outras cidades ou região para especialidades específicas que não são atendidas de nossa cidade, torna-se necessário elencar tais hipóteses taxativas como excepcionais aos requisitos do parágrafo 1º. Entretanto, importante ressaltar que, embora se trata de exceção aos requisitos essenciais ao parágrafo 1º, isso não enseja o abono das faltas e recebimento de vale alimentação de modo automático, sendo em vista que de responsabilidade deve do servidor público proceder com imediata comprovação de sua ausência para a divisão de recursos humanos, sob pena de sua falta justificativa legal ser realizado com desconto ou benefício da folha de pagamento. Esta previsão do rol taxativo determina que há uma hipótese em que a ausência do servidor público não irá prejudicar o recebimento do benefício do vale alimentação, porém tal ausência deverá ser devidamente justificada e se enquadrar na hipótese alencadas entre a linha da A e a I, para que não seja a ausência generalizada e banalizada administração pública. Assim, o que se busca a modernizar a legislação municipal adequada-se à necessidade atuais da administração e garantindo que o benefício do Vale Alimentação cumpra seu real objetivo, valorizar os serviços comprometidos e assegurar maior eficiência na prestação de serviço público à população de Bueno Brandão. Diante desse escopo, submetemos ao presente projeto de lei complementar a apreciação desta augusta Casa Legislativa, certos de podermos contar com a compreensão e aprovação dos nobres vereadores, em prol ao interesse coletivo. Bueno Brandão, Minas Gerais, 22 de outubro de 2025, Lorival Cavini Júnior, prefeito municipal. Em discussão em primeiro turno, o projeto de lei número 040/2025. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esse projeto de lei? Senhor presidente. Com a palavra, o vereador Lucas Rafael Santos. Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos demais vereadores, vereadoras, público que nos acompanha presencialmente pelas redes sociais e também aos servidores dessa casa. Eu já defendi esse projeto anteriormente aqui no pequeno expediente, salvo melhor juízo da reunião passada ou retrasada, mas eu acho que é importante destacar novamente alguns pontos que eu havia falado. Eu entendo que esse projeto ele é necessário para coibir práticas, né, de, como a própria justificativa diz, de uma pequena minoria dos servidores públicos, que essas práticas acabam ocasionando a morosidade, o atraso, né, dos serviços públicos, das obras,
e principalmente a consecução do princípio da eficiência administrativa por parte da Prefeitura. E há também, né, fraudes comprovadas por meio de processos administrativos disciplinares que a própria Prefeitura fez. Então, isso é um demonstrativo de que há necessidade de haver uma norma regulamentadora acerca dessa situação, justamente para que a administração não fique tão morosa e novas práticas sejam coibidas, né? E ela acaba estabelecendo critérios, né, essa norma. Eu vou até ler novamente aqui que o benefício continua sendo integral nos casos de licença médica para tratamento de saúde, licença gestante, licença maternidade ou paternidade, realização de doação de sangue, participação como jurado no tribunal do júri, cumprimento de intimação judicial, convocação pelo TRE para prestação de serviço obrigatório, convocação para serviço de prestação de serviço militar obrigatório, ausência por motivo de acompanhamento de paciente nos termos legais, né, sendo este pertencente à família do servidor público, ou seja, cabe ao servidor que faltar comprovar a sua situação para que ele não tenha o benefício cortado em parte ou até mesmo em sua totalidade. Os direitos eles não são suprimidos. E vou até usar uma analogia aqui do trânsito. Quando alguém coloca um radar de quilometragem, ninguém está proibindo a pessoa de passar no radar a 70, 80, 90, 100 km por hora. Mas, se a pessoa passar nessa velocidade no radar de 60, haverá consequências. A consequência vai ser a multa. No caso, é a mesma coisa. Se a pessoa quiser faltar e não apresentar justificativa, tudo bem. Só que vai ter essa consequência, né? Então, o meu voto será a favor e vamos torcer aí para que esse projeto passe. Muito obrigado. Com a palavra, a vereadora Cláudia Cristina de Lima Sá. Boa noite, senhor presidente. Em nome, né, de todos os colegas, boa noite a todos. Boa noite, público presente. Também aqueles que vão nos acompanhar aí pelas redes sociais. E boa noite também aos servidores dessa casa. Esse projeto, né, o benefício do Vale da Alimentação, ele já existe desde 2021. E, porém, veio, né, para nós esse projeto, incluindo, né, a questão do benefício de ser assíduo. Assim, eu não vou votar contra, porque eu não quero prejudicar os demais servidores, aqueles que são responsáveis, né, que trabalha ali, né, tem seu compromisso no dia a dia e faz ali com todo assim, trabalha, né, com muito amor. E executa a sua função com muita assim, capacidade e ética e compromisso nos seus cargos. Porém, essa questão de, a meu ver, assim, respeito quem pensa contra de mim, mas isso é a minha visão. Incluir no projeto, assim, no projeto de lei, a questão de ser assíduo. Para mim, assim, ser assíduo é uma questão de obrigação e não mérito. Coloca você numa empresa particular. O funcionário, né, ele está falando de uma questão de uma minoria. Você tem aquele funcionário que falta, que é irresponsável, que dá problema. Você tem o seu cronograma para ser entregue e ele atrasa tudo. O que você tem que fazer, você sendo um dono da empresa? Dispensar o funcionário. Você dá a chance para ele 1, 2, no máximo 3 vezes. Não deu certo, chamar outro. Na prefeitura é a mesma coisa. Aqui fala que foi aberto o processo administrativo disciplinar, tudo, que a pessoa dá problema e tal. Então, não vejo por que também de ficar aguentando aquele funcionário que dá problema, que acarreta assim, a questão de obras, está em atraso, foi colocado aqui na justificativa. Então, não vejo também por que ficar com aquele funcionário ali, não sei se é medo de indispor com o funcionário, se é medo também de perder votos lá na frente. Então, por que ficar segurando um funcionário que não faz suas funções direito, que dá problema? Então, eu vejo nesse lado, assim, que, né, tem os dois lados da moeda. Então, eu penso assim, que a questão de ser assíduo, assim,
Eu acho, assim, a meu ver, desnecessário. Não, tomara que dê certo, né? Que seja uma medida aí que vai disciplinar esses funcionários que realmente que dá problema. Eu vejo que na teoria é bonito, na prática eu não sei se vai funcionar. Então, eu não posso votar contra, porque senão eu vou estar prejudicando aquele bom funcionário. Então, esse é o meu posicionamento e, né, respeito também quem pensa contra mim, contra a minha posição. Mas esse é o meu modo de ver. Se aquele que não deu certo, né, está dando chance, uma vez, 2 vezes, se for concursado, também chama, né, se tiver a tempo ainda, chama o outro que passou no concurso. Se for contratado, a mesma coisa. Então, não vejo por que ficar, né, aguentando aquele funcionário ali, que não quer, né, não tem comprometimento, não tem vontade, e só dá problema. Isso é um desgaste para todos os lados. Seja nas obras, seja ali pagamento, né, tudo dá problema em tudo. Então, esse é o meu posicionamento. Obrigada, senhor presidente. Não havendo mais quem queira falar sobre o projeto de lei número 040/2025, está encerrada a discussão. Em votação, em primeiro turno, projeto de lei número 040/2025. Como que vota o vereador Alcemir Moferdini Júnior? Sim. Como que vota o vereador Antônio Francisco Leodoro? Sim. Como que vota a vereadora Cláudia Cristina de Lima Sá? Sim. Como que vota o vereador Lourenço Santana Ribeiro? Sim. Como que vota o vereador Lucas Rafael Santos? Sim. Como que vota o vereador Rodrigo Arrelaro Silva? Sim. Como que vota a vereadora Rosimeire Aparecida do Prado? Sim. O projeto de lei número 040/2025 foi aprovado por 7 votos favoráveis. Leitura pela secretária do projeto de lei número 088/2025. Projeto de Lei 088/2025. Dispõe sobre a criação do Fundo Municipal do Esporte, FME-SP, das outras providências. A Câmara Municipal de Bueno Brandão, Estado de Minas Gerais, aprova o seguinte projeto de lei. No Fundo Municipal de Esportes, artigo 1, fica criado o Fundo Municipal de Esporte, FME-SP, de natureza contábil, vinculado à Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude, seus órgãos executor, instrumento de captação, gestão e aplicação dos recursos serem utilizados com o objetivo de dar apoio financeiro a programas e projetos voltados ao esporte, ao lazer e à juventude, que se enquadrem a diretrizes e as prioridades constantes do Plano Municipal de Esporte. O segundo, deliberações do Conselho Municipal de Esporte. Parágrafo único. A inscrição do Fundo Municipal de Esporte no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, CNPJ, deverá obedecer às normas referentes à Receita Federal do Brasil, RFB, de outras normas correlatadas. Artigo 2º. Os recursos financeiros do Fundo Municipal do Esporte serão depositados em conta específica em estabelecimento oficial onde conste a denominação do Fundo Municipal de Esporte e é administrado pela Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude, sob a fiscalização do Conselho Municipal de Esporte, CMESP. Artigo 3º. A movimentação de aplicação do recurso do Fundo Municipal de Esporte serão deliberadas pelo Conselho Municipal de Esporte, sempre em defesa do esporte, lazer e da juventude. Artigo 4º. O gestor do Fundo Municipal de Esporte, FME, deverá ser o secretário municipal do esporte, lazer e juventude ou o ordenador da despensas da mesma secretaria, sendo administrado conjuntamente com o Conselho Municipal de Esporte. Artigo 5º. Cabe ao gestor do Fundo Municipal
de Esporte FME-SP. Primeiro, praticar os atos necessários à gestão FME do SP de acordo com as diretrizes e programas estabelecidos pelo Conselho. Segundo, expedir atos normativos relativos à gestão e à alocação dos recursos do fundo após aprovação do Conselho. Terceiro, elaborar programas anuais de aplicação dos recursos, submetendo-os ao Conselho. Quarto, submeter a aplicação e deliberação do Conselho às contas relativas à gestão do FME-SP. Quinto, dar andamento aos programas atualmente em execução e aprovados pelo Conselho, devendo apresentar eventuais alterações em suas prévias anuências. Artigo 6º. Os ônus e encargos sociais decorrentes à arrecadação dos recursos são de responsabilidade do Fundo Municipal de Esporte, FME-SP. Artigo 7º. São receitas do Fundo Municipal de Esporte. Primeiro, auxílios, contribuições, subvenções, transferências e participação em convênios e ajuste. Segundo, doações de pessoas físicas ou jurídicas, públicas ou privadas, nacionais ou internacionais. Terceiro, produtos de operação de créditos. Quarto, rendimentos, acréscimos, juros e correções monetárias provenientes das aplicações de seus recursos. Quinto, resultados de convênio contratados e acordos formados com a instituição pública e privadas, nacionais ou estrangeiras. Sexto, transferências ordinárias e extraordinárias do município para o fundo, provenientes ao Estado ou da União, na forma da lei. Sétimo, dotação orçamentária própria do município. Oitavo, outros recursos, créditos e ativos financeiros adicionais ou extraordinários que, por sua natureza, lhe possam ser destinados. Nono, o produto de arrecadação dos preços públicos cobrados pela utilização dos próprios municipais ou equipamentos públicos administrados pela Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude. Décimo, quando existir o produto de arrecadação oriunda dos ingressos cobrados em eventos públicos promovidos pela Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude. 11º, o produto de arrecadação resulte no aluguel de espaços destinados à publicidade comercial ou próprio municipais administrado pela Secretaria Municipal do Esporte, Lazer e Juventude. 12º, o valor integral dos repasses recebidos pelo município a título do ICMS esportivo, lei do Robin Hood. Artigo 8º. As receitas do Fundo Municipal do Esporte poderão ser a seguinte destinação. Primeiro, desporto educacional. Segundo, desporto de participação. Terceiro, desporto de rendimento em campeonatos e torneios classificatórios municipais e regionais. Quarto, para desportos. Quinto, capacitação de recurso humano, científica de dispositivos, professores de educação física e técnicos em desportos e conselheiros, inclusive em arbitragem. Sexto, treinamento técnico e subsídio para a formação de atletas amadores.
7º, subsídio para transporte e estadia de atletas e equipes, quando classificado em representação do município. 8º, programas para reabilitação de deficientes físicos, mentais e sensoriais, através de práticas de modalidades desportivas tecnicamente adequadas para este fim. 9º, apoio a projeto e pesquisa, documentação, informação e divulgações. 10º, construção, aplicação de recuperação de instalação desportiva. 11º, premiação em eventos desportivos e recreativos. 12º, programas referentes à promoção do lazer e da valorização da juventude. E 13º, demais atividades em que se verificarem o interesse público, desde que tenha como finalidade principal a promoção do esporte, do lazer ou da juventude. Parágrafo 1º. É vedada a aplicação da receita do Fundo Municipal de Esporte a qualquer título, em programas, projetos ou atividades ligadas diretamente ou indiretamente ao desporto profissional. Parágrafo 2º. O material permanente obtido com a receita do Fundo Municipal do Esporte incorpora-se ao patrimônio do município sob a administração da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude, atendidos aos requisitos legais pertinentes. Artigo 9º. O Conselho Municipal de Esporte poderão abrir edital de chamamentos públicos ou de credenciamento facultando as pessoas físicas e jurídicas a apresentação dos projetos a serem custeados pelo FMESP. Parágrafo 1º. O projeto apresentado será avaliado previamente pelo CMESP, no qual terá competência para emitir parecer aprovado, reprovando ou sugerindo alteração do projeto original. Parágrafo 2º. Para a avaliação dos projetos, CMESP deverá levar em consideração os seguintes aspectos. Primeiro, orçamento do projeto considerando o custo-benefício. Segundo, retorno de interesse público. Terceiro, clareza e coerência dos objetivos. Quarto, relevância para o município. Quinto, valorização de esporte, do lazer e da juventude do município. Sexto, capacitação e execução do proponente através da análise dos currículos. Parágrafo 3º. Havendo aprovação do projeto, este será encaminhado à Secretaria Municipal do Esporte, Lazer e Juventude, que elaborará os documentos pertinentes, devendo, antes da liberação dos recursos, havendo homologação expressa pelo chefe do Poder Executivo. Parágrafo 4º. Na celebração do instrumentos de convênio ou de outro equivalente realizado entre a parceira pública ou proponente, parceira privada, deverá haver menção expressa de todas as obrigações das partes, nas quais constará, em especial, a previsão dos seguintes aspectos. Primeiro, repasse dos recursos de acordo com o cronograma e aprovação da exceção das etapas do projeto aprovado. Segundo, devolução ao FMESP dos recursos não utilizados ou excedentes corrigidos monetariamente.
Terceiro, sanções cíveis caso constatadas irregularidades na execução do projeto ou de sua prestação de conta, podendo haver, inclusive, proibição dos beneficiários de receber novos recursos do FMESP do município, pelo prazo de até 5 anos, sem prejuízos das demais sanções administrativas e criminais cabíveis. Quarto, observâncias nas normas licitatórias vigentes. Parágrafo 5º. Antes da assinatura do convênio, o proponente ao fundo deverá comprovar previamente as suas regularidades jurídicas e fiscal, bem como a qualificação técnica dos profissionais envolvidos com projetos a serem executados. Parágrafo 6º. Para análise, avaliação e dúvidas constantes a respeito de projetos apresentados ou em execução do SMESP, poderá consultar a Procuradoria-Geral do Município, além da assessoria jurídica externa, quando for o caso. Disposições gerais. Artigo 10. Aplicar-se ao FMESP as normas legais de acordo de controle, prestação e tomada de contas em geral, sem prejuízo de competências específicas da Câmara Municipal e do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. Artigo 11º. Ao município incumbe a realização de inspeções e autorias e objetivando acompanhar a execução dos projetos aprovados e as respectivas prestações de conta, bem como solicitar dados e informações que otimizem monitoramento e aperfeiçoamento, a avaliação das ações, projetos vinculados ao FMESP. Artigo 12. As manifestações e as deliberações da diretoria do FMESP serão enviadas ao chefe executivo e publicadas nos sítios eletrônicos da Prefeitura, no sítio eletrônico da Prefeitura Municipal, ou em outros meios de comunicações disponíveis. Artigo 13. Fica assegurado ao FMESP a autonomia administrativa, financeira, patrimonial e contábil na gestão dos seus objetivos, conforme previsto no artigo 71, 72 e 73 da Lei Federal, número 4.320, de 17 de março de 1964. Artigo 14. O FMESP se integrará a proposta orçamentária do município. Parágrafo 1º. Fica o Executivo autorizado a abrir crédito suplementar para cobrir as dispensas decorrentes dos cumprimentos desta lei. Parágrafo 2º. O eventual saldo não utilizado pelo Fundo Municipal do Esporte será transferido para o próximo exercício e a seu crédito. Artigo 15. As despesas com a execução desta lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias, suplementares, no caso necessário. Artigo 16. Esta lei poderá ser regulamentada por decreto, caso necessário. Artigo 17. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se a disposição em contrária, Bueno Brandão, Minas Gerais, 22 de outubro de 2025, Lorival Cavini Júnior, prefeito municipal. Encaminho para aprovação esta egregia Casa Legislativa o incluso projeto de lei que tem como objetivo criar o Fundo Municipal de Esporte de Bueno Brandão, FMESP.
O Fundo Municipal do Esporte é essencial para o recebimento de repasses estaduais relativo à Lei Robin Hood e ICMS esportivo. E também é fundamental para a realização das políticas públicas eficazes a serem criadas pelo Conselho Municipal do Esporte, em parceria com a Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude. É importante frisar que quanto mais utilizada for a legislação municipal a respeito do FMSP a ser criado, ainda mais será moderna as atuações práticas da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude, em conjunto com o Conselho Municipal de Esporte. A comprovação das atuações aqui citadas do funcionamento do Conselho e do Fundo Municipal é dos pilares fundamentais para o recebimento do repasses estaduais relativo à Lei Robin Hood, ICMS, esportivo. Visto isto, faz-se necessário a aprovação do presente projeto. Diante do escopo do Poder Executivo Municipal, representado neste ato pelo prefeito Lorival Cavini Júnior, solicita a gentileza dos nobres vereadores e vereadoras para disporem pela aprovação desse projeto, visando uma política pública esportiva mais eficaz e atuante, haja vista de ser considerada medidas de interesse público. Atenciosamente, Lorival Cavini, prefeito municipal. Em discussão, em primeiro turno, o projeto de lei número 088/2025. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esse projeto de lei? Senhor presidente. Com a palavra o vereador Lucas Rafael Santos. Esse projeto de lei acerca do Fundo Municipal de Esporte é de suma importância, primeiro de tudo, porque a gente não tem um Fundo Municipal de Esporte. E isso, de certa forma, é muito ruim, principalmente acerca da questão do recebimento do ICMS esportivo. Ele é um projeto que já foi enviado para nós no começo do ano, era um projeto até mais completo, porque ele juntava a legislação do Conselho Municipal com a legislação da criação do fundo, mas por motivos que não vem ao caso aqui, ele foi retirado e mandaram só o projeto do Fundo Municipal sozinho, né? Muito importante que a gente aprove, mas tanto o Fundo Municipal, a lei do Fundo Municipal, ela tem que trabalhar junto e conversar também com a lei do Conselho Municipal de Esporte, porque de nada adianta a gente ter o fundo ativo, a gente criar o fundo, né, em primeira votação agora, segunda votação semana que vem, se o Conselho Municipal de Esportes continuar ofuscado da maneira que está. Porque nós vemos, por exemplo, o Conselho de Turismo. O Conselho de Turismo é um exemplo. A gente vê as pessoas engajadas, a Secretaria de Turismo dando publicidade para o Conselho de Turismo, e em que pese os avanços que a gente vem tendo na área de esporte, o bom trabalho que o secretário Cláudio Borba faz, o prefeito Juninho Cavini faz, né, nós precisamos que esse Conselho Municipal de Esporte também seja engajado para que a sociedade consiga colaborar efetivamente com a construção de uma política pública de esporte no município. Porque hoje em dia, até 10 anos atrás, talvez o esporte fosse só o futebol. Mas hoje a gente tem diversas modalidades que precisam estar inseridas na política pública do esporte no município de Bueno Brandão. Futebol, futsal, handebol, basquete, vôlei, as artes marciais, né, taekwondo, jiu-jitsu, muay thai, né, o boxe, e o ciclismo, o atletismo, o mountain bike. Então, existe um vasto número de modalidades para o Conselho Municipal de Esportes tratar. Então, vou torcer de verdade mesmo que a gente aprovando o fundo, né, o Conselho fique ativo daqui a um tempo e que a gente consiga aí lograr êxito aí com o recebimento futuro do ICMS e que o esporte nosso do município se desenvolva cada dia mais. Meu voto é a favor. Muito obrigado.
Com a palavra, a vereadora Cláudia Cristina de Lima Sá. Esse projeto de lei, né, o 088, que está criando, né, um fundo municipal do esporte. Então, eu vejo assim que, na época que chegou para nós o projeto, aquele primeiro projeto, Lucas, como ele estava o conselho, né, o conselho municipal estava criando o conselho, junto aqui, no meu ver, realmente, da maneira que foi retirado e veio, primeiro nós aprovamos criando o conselho, tá certo? E agora criando o Fundo Municipal de Esporte, que são leis diferentes, então tem que ser separado mesmo. Cria primeiro o conselho e depois o fundo. Então, eu vejo assim que, da maneira que está correto. E criando esse fundo municipal do esporte, né, como você mesmo colocou aí, os recursos, né, que antes não existia. Então, os recursos, tanto estaduais, federais, a partir do momento que tiver tudo, o nosso SMS do esporte estiver habilitado, então, esses recursos, eles vão vir diretamente para essa conta. E quem vai gerir, né, vai ser a Secretaria de Esporte, né, Lazer e Juventude, que ele tem agora essa nova nomenclatura, e também com a aprovação do Conselho Municipal do Esporte. Então, é de extrema importância, né, vejo, de todas as modalidades que você colocou aí, eu acho que o caminho está no caminho certo mesmo, tem que valorizar todas as modalidades, né? Eu também apoio aí o esporte né, em todas as etapas aí da vida. E então não tenho que se opor, né? Com certeza meu voto é a favor. Com a palavra, o vereador Rodrigo Arrelaro Silva. Boa noite novamente a todos. É mais para complementar agora, que o pessoal já falou, a respeito do Fundo Municipal de Esporte. É uma coisa que até o Lucas presenciou lá, eu cobrei o pessoal. Cobrei não, eu pedi, né? Desde o dia que estava eu, ele e o Silvio, a respeito do projeto para vir para a votação. É um trabalho que também nós fizemos lá na Subsecretaria de Esportes do Estado de Minas, onde a gente tinha constatado a falta de discernimento esportivo, mas precisa do fundo, do conselho, dessa reativação do conselho. Esse é mais um passo para melhorar a secretaria nossa aqui de esportes, que melhorou muito. Eu sempre sou um dos que mais falam aqui a respeito da secretaria também, de esporte, a respeito disso, da melhora que veio do ano passado para esse, né? As diversas modalidades que nós temos aqui em Bueno Brandão aqui, cresceu muito. E dá um destaque também mais às artes marciais, que eu acho que foram umas que mais cresceram, né? Não é a maior, mas é claro que, no meu ver, hoje, são várias modalidades dentro das artes marciais que cresceu muito aqui no município, desde criança até adultos estão praticando. Então, isso aí é de fundamental importância para a gente movimentar, porque a Secretaria de Esporte não é só a parte do esporte, é lazer, é educação, é saúde, são vários fatores importantes que contribuem numa pasta só. Então, dentro dessa pasta, nós vamos ver uma melhora muito grande em toda a população. E hoje a gente vê que a população hoje, ela como um todo, né, não só no nosso município, procura por um estilo de vida mais saudável, um estilo de vida mais esportivo, assim, vem ganhando muitos adeptos. Então, isso faz com que a criança consiga mais, as mulheres que praticavam pouco esporte antes estão mais adequadas, tem as meninas hoje aí, tem uma equipe de corrida feminina que vai muito bem aqui em Bueno Brandão, fora o masculino, que sempre ganha as etapas aqui, né? Tem o futebol, que de toda a vida sempre foi, né? Um dos carros-chefes. Então, eu vejo com um passo muito importante agora começar as reuniões de conselho, para começar a agregar e caminhar corretamente aí. Obrigado. Não havendo mais quem queira falar sobre o projeto de lei número 088/2025, está encerrada a discussão. Em votação em primeiro turno, o projeto de lei número 088/2025. Como que vota o vereador Alcemir Moferdini Júnior? Sim. Como que vota o vereador Antônio Francisco Leodoro? Sim. Como que vota a vereadora Cláudia Cristina de Lima Sá? Sim.
Como que vota o vereador Lourenço Santana Ribeiro? Sim. Como que vota o vereador Lucas Rafael Santos? Sim. Como que vota o vereador Rodrigo Arrelário Silva? Sim. Como que vota a vereadora Rosimeire Aparecida do Prado? Sim. O projeto de lei número 088/2025 foi aprovado por 7 votos favoráveis. Em primeiro turno. Leitura pela secretária do projeto de lei número 089/2025. Projeto número 89, de 31 de outubro de 2025. Altera o PPA quadriênio 2022-2025, Lei número 2.438, de 29/11/2021, e abre no orçamento vigente, Lei número 2.763, de 14/11/2024, crédito adicional especial. O prefeito do município de Bueno Brandão faz saber com a Câmara Municipal, aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Fica autorizada a inclusão das ações descritas abaixo da Lei 2.438, de 29/11/2021, PPA quadriênio 2022-2025, vinculado ao programa já existente, conforme a classificação abaixo, e abre no orçamento vigente, Lei número 2.763, de 14/11/2024, LOA 2025. Crédito adicional na importância de R$ 656.096,02, distribuído nas seguintes dotações. Secretaria Municipal de Assistência Social, encargos especiais, R$ 8.000. Secretaria Municipal de Educação, Ensino Municipal de Alcance de Todos, R$ 648.096,02. Artigo 2º. O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com um recurso proveniente de R$ 656.096,02. Artigo 3º. Fica autorizada a inclusão das ações de que trata do artigo 1º no anexo de metas e prioridades da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2025. Artigo 4º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito suplementar nas classificações autorizadas do artigo 1º, até o valor correspondente a 30% do referido artigo. Artigo 5º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Bueno Brandão, 31 de outubro de 2025, Lorival Cavini Júnior, prefeito municipal. O presente projeto de lei tem como objetivo solicitar a autorização do Poder Legislativo para a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente, como a inclusão das seguintes dotações orçamentárias. Dotação: no valor de R$ 8.000, destinado à despesa com repasse para a PAI, com recursos provenientes das transferências especiais, indicada pelo excelentíssimo deputado estadual, doutor Maurício. Dotação no valor de R$ 648.096,02, destinado à aquisição de 2 vans para transporte escolar, que atenderam alunos das redes municipal de ensino dentro do programa de fortalecimento das escolas municipais, com o recurso de convênio do Estado de Minas Gerais, número 12.61001436 de 2025, indicado pelo excelentíssimo deputado estadual Duarte Bechir, em parceria com o deputado federal Rafael Simões. Para viabilizar esta abertura de crédito, será necessário a alteração dos seguintes leis municipais. Lei número 2.438, de 29 de novembro de 2021, que dispõe sobre o Plano Plurianual PPA 2022-2025.
Lei número 2.755, de 30 de julho de 2024, que estabelece as diretrizes orçamentárias LDO para 2025. Lei número 2.763, de 14 de novembro de 2024, que trata da Lei Orçamentária Anual, LOA 2025. Bueno Brandão, 31 de outubro de 2025. Atenciosamente, Lorival Cavini Júnior, Prefeito Municipal. Em discussão em primeiro turno, projeto de lei número 089/2025. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esse projeto de lei? Não havendo quem queira falar sobre o projeto de lei número... Não, só queria agradecer. Não, vamos voltar aqui. Então volta, esqueci. Não, só queria agradecer. Só um minuto. Com a palavra o vereador Alcemir Moferdini Júnior. Não, só queria agradecer ao doutor Maurício, né, por mais esse recurso de transferência especial que ele não repassa o papai de R$ 8.000, que é para comprar televisão. Tá? Só isso. Obrigado. Não havendo mais quem queira falar sobre o projeto de lei número 089/2025, está encerrada a discussão. Em votação em primeiro turno, o projeto de lei número 089/2025. Como que vota o vereador Alcemir Moferdini Júnior? Sim. Como que vota o vereador Antônio Francisco Leodoro? Sim. Como que vota a vereadora Cláudia Cristina de Lima e Sá? Sim. Como que vota o vereador Lourenço Santana Ribeiro? Sim. Como que vota o vereador Lucas Rafael Santos? Sim. Como que vota o vereador Rodrigo Arrelário Silva? Sim. Como que vota a vereadora Rosimeire Aparecida do Prado? Sim. O projeto de lei número 089/2025 foi aprovado por 7 votos favoráveis em primeiro turno. Leitura pela secretária do requerimento número 070/2025 dos vereadores Rodrigo Arrelário Silva, Cláudia Cristina de Lima e Sá e Lourenço Santana Ribeiro. Os vereadores da 20ª legislatura, que esses subscrevem, nos termos do artigo 206 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Bueno Brandão, vêm respeitosamente à presença da Vossa Excelência requerer que, após a tramitação regimental, seja encaminhada ao setor de recursos humanos da Prefeitura Municipal de Bueno Brandão, para que seja enviadas as seguintes informações. Primeiro, relação de serviços e gratificações. Listas nominal, completa e atualizada e todos os servidores, efetivos, comissionados ou contratados, de atual administração pública municipal, que recebem em caráter mensal ou contínuo qualquer gratificação não pertencentes ao vencimento básico. Segundo, detalhamento e fundamento legal. Tipo de gratificação recebida, valor nominal da gratificação recebida, lei específica que ampara a concessão da referida gratificação, cargo, função ocupado pelo servidor. O presente requerimento tem por base o princípio constitucional da transparência e publicidade dos atos da administração pública. O detalhamento das gratificações pagas aos servidores é fundamental para garantir a legalidade e assegurar que os adicionais e gratificações concedidos estejam estreitamente amparados por lei, em que os valores sejam compatíveis com a legislação vigente. Promover a transparência. Permitir que a Câmara Municipal e a sociedade tenham acesso claro à composição da folha de pagamento do município. Fiscalizar o gasto público. Analisar a efetividade e a necessidade da despensa, auxiliando o legislativo com o acompanhamento das execuções orçamentárias. Sala de sessão plenário Jorge de Paula Borges,
4 de novembro de 2025. Vereadores da 20ª Legislatura: Rodrigo Arrelaro Silva, Cláudia Cristina de Lima Sá e Lourenço Santana Ribeiro. Em votação em turno único, do requerimento número 070/2025. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira se manifestar. O requerimento número 070/2025 foi aprovado por 7 votos favoráveis. Leitura pela secretária do requerimento número 071/2025, do vereador Lucas Rafael Santos. Senhor presidente, o vereador que este subscreve vem respeitosamente requerer a Vossa Excelência, nos termos do artigo 157, parágrafo único do artigo 206, do inciso 13, a dispensa do interstício mínimo para aprovação em segundo turno o projeto de lei 089/2025, sala de sessão, Câmara Municipal de Bueno Brandão, aos 6 dias do mês de novembro de 2025. Lucas Rafael Santos, vereador da 20ª Legislatura, da Câmara Municipal de Bueno Brandão. Em votação em turno único do requerimento número 071/2025. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira se manifestar-se. O requerimento número 071/2025 foi aprovado por 7 votos favoráveis. Leitura pela secretária da indicação número 061/2025, do vereador Rodrigo Arrelaro Silva. Senhores vereadores, o vereador que este subscreve, nos termos do artigo 207 do Regimento Interno, indica ao senhor prefeito municipal e à Secretaria de Obras, Viação e Serviço Público a realização de manutenção de buracos na via da Rua Amazonas, entre as ruas 12 de Outubro e Juscelino Kubitschek. O trecho da via supracitada já apresentava pequenos danos na pavimentação asfáltica. Após o início das chuvas das últimas semanas, o asfalto cedeu, gerando buracos na via. Tal iniciativa tem como pressuposto melhorar as condições de tráfego, proporcionando mais seguranças e eficiência, além de garantir a segurança dos pedestres. Sala de sessão, Câmara Municipal de Bueno Brandão, aos 7 dias do mês de novembro de 2025, vereador Rodrigo Arrelaro Silva, Partido Agir, da 20ª Legislatura. Em votação em turno único do requerimento número 061/2025. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira se manifestar. O requerimento número 061/2025 foi aprovado por 7 votos favoráveis. Considerando o requerimento número 071/2025 e conforme determina o parágrafo único do artigo 157 do Regimento Interno, passaremos à apreciação em segundo turno do projeto de lei número 089/2025. Leitura pela secretária do projeto de lei número 089/2025. Por ser segundo turno, os senhores dispensam a leitura? Sim. Em discussão em segundo turno, o projeto de lei número 089/2025. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esse projeto de lei? Não. Não havendo mais quem queira falar sobre o projeto de lei número 089/2025, está encerrada a discussão. Em votação em segundo turno do projeto de lei número 089/2025. Como que vota o vereador Alcemir Moferdini Júnior? Sim. Como que vota o vereador Antônio Francisco Leodoro? Sim. Como que vota a vereadora Cláudia Cristina de Lima Sá? Sim. Como que vota o vereador Lourenço Santana Ribeiro? Sim. Como que vota o vereador Lucas Rafael Santos? Sim. Como que vota o vereador Rodrigo Arrelaro Silva? Sim. Como que vota a vereadora Rosimeire Aparecida do Prado? Sim. O projeto de lei número 089/2025 foi aprovado por 7 votos favoráveis em segundo turno.
Informo aos senhores vereadores que, tendo em vista o disposto no artigo 234 do Regimento Interno, que os projetos de lei número 083 e 089/2025, já aprovados em segundo turnos, serão apreciados também em redação final, nessa mesma reunião. Estão suspensos os trabalhos por 10 minutos, a fim de que a Comissão de Legislação, Justiça e Redação apresente os pareceres da redação final dos projetos mencionados. Os senhores vereadores dispensam os 10 minutos? Sim. Estão reabertos os trabalhos. Solicito ao presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação a gentileza de apresentar os pareceres de redação final dos projetos de leis número 083 e 089/2025. Leitura pela secretária do parecer de redação final do projeto de lei número 083/2025. Os senhores dispensam a leitura? Sim. Em discussão, o parecer de redação final do projeto de lei número 083/2025. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esse parecer? Não havendo mais quem queira falar sobre o parecer de redação final do projeto de lei número 083/2025, está encerrada a discussão. Em votação, o parecer de redação final do projeto de lei número 083/2025. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira se manifestar. Aprovado por totalidade dos votos. Leitura pela secretária do parecer de redação final do projeto de lei número 089/2025. Os senhores vereadores dispensam a leitura? Sim. Em discussão, o parecer de redação final do projeto de lei número 089/2025. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esse parecer? Não havendo mais quem queira falar sobre o parecer de redação final do projeto de lei número 089/2025, está encerrada a discussão. Em votação, o parecer de redação final do projeto de lei número 089/2025. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira se manifestar. Aprovado por totalidade dos votos. Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos e, sobre a proteção de Deus, declaro encerrada a reunião.